Bom dia, hoje vamos apresentar sobre os combustíveis fósseis. O meu grupo conta comigo, Arthur Jadowski, e Bruno Guimarães Kuligovski, Cristiano Cook e Ricardo Fidelis. A gente vai apresentar para a Ecologia Turma B. Agora vou passar. Então, o primeiro combustível a ser usado foi a madeira. Ela era usada primeiro para afugentar animais, aquecer e incrementar o preparo de alimentos. Então, logo na primeira Revolução Industrial, entre os séculos 18 e 19, foi quando teve a explosão do uso de carvão mineral, que era indispensável para os primeiros motores a vapor, como na Maria Fumaça. E ele é usado até hoje em alguns países que a indústria não é muito desenvolvida e em algumas usinas de energia. Então, no século XX, no início do século XX, quando os automóveis se tornaram mais popularizados, a gente precisou buscar um combustível que tivesse um desempenho melhor. Então, começaram a usar o petróleo, que já era conhecido, como fonte de gasolina, e na Segunda Guerra Mundial começaram a usar para produzir o diesel também. Em 1940, teve a explosão da energia nuclear, né, com o desenvolvimento da física. E só que essa energia ela tem grande preocupação porque a manutenção desse tipo de unidade ela deve ser extremamente rigorosa, senão um acidente pode promover um impacto muito grande, como aconteceu em um dos reatores de Chernobyl, onde o impacto se vê até hoje na área. Aí em 1970, as duas crises do petróleo fizeram o governo brasileiro ter que buscar é, uma outra opção de combustível. Nisso eles conseguiram desenvolver o etanol pela fermentação da sacarose. Esse já é um combustível que não é considerado fóssil. E ele está em alta devido aos veículos bicombustíveis que estão em alta também no mercado internacional. Então, sobre os tipos de energias fósseis, primeiramente o petróleo. O petróleo é uma mistura que tem origem na decomposição de matéria, principalmente o plâncton. Entre ele está o zooplâncton e o fitoplâncton. E ao longo de milhões de anos, essa decomposição foi se acumulando no fundo dos oceanos, mares e lagos, e pressionada pelos movimentos da crosta terrestre. Transformou-se em petróleo. Essa substância é encontrada em bacias sedimentares específicas, formadas por camadas ou lençóis porosos de areia. Por segundo, o carvão mineral. O carvão é uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos sólidos, fossilizados ao longo de milhões de anos. Sua qualidade é determinada pelo conteúdo de carbono, varia de acordo com o tipo e o estágio dos componentes orgânicos. Primeiramente vem a turfa, de baixo conteúdo carbonífero, constitui um dos primeiros estágios do carvão, com teor de carbono em 45%. Tem o lignito, apresenta um índice que varia de 60% a 75%. O carvão betuminoso, de 75% a 85% de carbono. E o mais puro deles, que é o antracito, e ele tem 90% de carbono a mais. Próximo é o gás natural. O gás natural está associado ao petróleo e, portanto, é esgotável e não renovável. Ele é utilizado em maçaricos, motores de fusão, em fogões, e a sua queima libera uma boa quantidade de energia, que é usada até hoje como energia em países subdesenvolvidos. E tem um que é o xisto betuminoso. Ele não é muito utilizado, não é muito conhecido, mas ele é fósforo. O xisto é uma camada de rocha sedimentar, originada sob temperaturas e pressões elevadas, contendo matéria orgânica disseminada em seu meio mineral. Consiste numa fonte energética não renovável. O óleo do xisto refinado é idêntico ao petróleo do poço, sendo um combustível muito valorizado. Para a obtenção desse óleo é necessário a extração do betume existente na rocha. Bem, os combustíveis fósseis têm grande importância mundial, pois eles são geradores de fontes energéticas, e isso se dá desde a primeira Revolução Industrial, onde eles geraram uma economia muito grande, e quem era detentor disso fez grandes fortunas.
e conglomerados vendendo os derivados decorrentes dos combustíveis fósseis. Pode passar. Primeiramente, a gente tem o petróleo, que atualmente é o combustível fóssil mais utilizado no mundo, porque com ele foi possível, logo após a primeira Revolução Industrial, mais ou menos no começo do século XX, ser feito a gasolina. E com isso, os motores foram mudando, começou a produção de carros em larga escala e foi indo. Aí, com o início da Segunda Guerra Mundial, outro derivado entrou em cena, que foi o diesel. Foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial. E o petróleo, com o passar do tempo, foi se descobrindo várias derivações dele. E uma derivação é o plástico que nós temos hoje em dia. Também ele foi responsável por muitas guerras no mundo e variações na economia. Teve várias guerras no Oriente Médio, que foi descoberto que é uma região muito rica em produção de petróleo. Tanto é que atualmente são países que esbanjam luxúria. E em questão econômica, nos anos 70 a gente teve duas grandes crises derivadas do petróleo. E hoje em dia também, se o caso o preço do petróleo caia, também pode quebrar várias economias. O carvão teve um grande uso durante a primeira Revolução Industrial, onde a gente tinha foi dado início à produção de motores a vapor. Esses motores necessitavam da energia que era proveniente da queima do carvão. Mas ele caiu um pouco em desuso com a chegada do petróleo, pois o carvão é muito poluente. Mas hoje em dia ele continua sendo usado em termoelétricas e algumas indústrias também fazem a queima do carvão para gerar energia. E o gás natural é abre aspas, um combustível fóssil mais recente no mundo. Ele teve seu início a ser usado no final do século XIX, com a criação de um gasoduto à prova de vazamentos na Europa, no qual ele saía da Rússia e era espalhado pela Europa, pois lá no inverno faz muito frio e o aquecimento era feito a partir de gás natural. Mas com o passar do tempo e inovação e pesquisas, no qual são muito aprofundadas, no caso do gás natural, foi se criando novas técnicas. E hoje em dia ele é usado como combustível em carros e caminhões, e dentre outras várias coisas. Então agora eu vou falar sobre as vantagens. Ela possui elevada eficiência energética quando comparados a outros tipos de energia, produzindo quantidades significativas por unidade de peso. Pode passar. Os seus reservatórios geralmente apresentam facilidade de localização, extração e processamento, além de possuírem também o melhor custo-benefício do que as fontes de energias alternativas. E as desvantagens. Então, quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis, devido ao intenso uso dos seus reservatórios, mais elevados ficam os seus preços no mercado. Estão relacionadas diversos problemas ambientais, como, por exemplo, a emissão de gases poluentes à atmosfera, contribuindo, por exemplo, para o aumento do efeito estufa. Os erros de armazenamento e extração, por exemplo, do gás natural e do petróleo, podem causar inúmeros e graves problemas tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Então, sobre os impactos ambientais também que causam. O uso dos combustíveis fósseis está associado a diversos problemas ambientais. A dependência da matriz energética mundial em relação às fontes não renováveis de energia
faz com que os reservatórios diminuam cada vez mais devido à exploração intensa e desenfreada dos recursos naturais. E por serem fontes não renováveis de energia, a disponibilidade dos combustíveis fósseis está ameaçada e, portanto, a produção de energia mundial também. Outro problema ambiental é a questão de emissão de gases de efeito estufa por meio da queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos principais gases que intensificam o efeito estufa e provoca alterações climáticas. A questão da redução das emissões tem sido alvo de discussões em inúmeras conferências ambientais. Diversos acordos já foram estabelecidos, como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, que buscam alternativas à substituição dos combustíveis fósseis para a produção de energia, sendo essencial para a conservação do meio ambiente e para conter as alterações do clima. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.